Nesse vídeo, vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Em muitos trechos do Novo Testamento, a relação entre Cristo e a igreja é revelada pelo uso de figuras do noivo e da noiva. Textos como João, capítulo 3, versículo 29, Romanos 7, 4, 2 Coríntios 11, 2, Efésios 5, 25, Apocalipse 19, 7, etc. É só você olhar. Na translação da igreja, Cristo aparece como um noivo que leva a noiva consigo, para que o relacionamento que foi prometido seja consumado e os dois se tornem um. E talvez você possa se perguntar, qual será a hora das bodas? Bom, é revelada nas Escrituras como algo que ocorre entre a translação ou o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Antes do arrebatamento, a igreja ainda guarda essa união. Conforme Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, as bodas já terão ocorrido na segunda vinda, pois a declaração são chegadas as bodas do Cordeiro. Observe que essa palavra chegada em grego é elten, ou elten, que está no tempo auristo, é traduzido por chegada, significa ato concluído, mostrando que as bodas já foram consumadas. Esse casamento parece seguir os acontecimentos do bema de Cristo, visto que quando surge, a igreja aparece adornada com os atos de justiça dos santos. Veja Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Isso só pode se referir-se às coisas que foram aceitas no tribunal de Cristo. Deste modo, as bodas devem ocorrer entre o tribunal de Cristo e a segunda vinda. Em relação a qual será o local das bodas, só pode ser no céu, visto que segue ao tribunal de Cristo, demonstrado como um acontecimento celestial, e visto que quando o Senhor retornar, a igreja virá nos ares. Apocalipse, capítulo 19, versículo 14. As bodas devem ocorrer no céu. Nenhum outro local seria adequado a um povo celestial. Bom, veja Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Quem serão os participantes das bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro constituem um acontecimento que, evidentemente, inclui Cristo e a igreja. Com base em Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 3, e Isaías, capítulo 26, versículos 19 e 21, mostra que a ressurreição de Israel e dos santos do Antigo Testamento não ocorrerá até a segunda vinda de Cristo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 e 6, esclarece que os santos da tribulação também não ressuscitarão até aquele dia. Embora fosse impossível eliminar esses grupos da posição de observadores, eles não ocupam a posição de participantes do acontecimento em si. A esse respeito, parece necessário distinguir as bodas do Cordeiro da ceia de casamento. As bodas do Cordeiro refere-se particularmente à igreja e ocorre no céu. A ceia de casamento inclui Israel e ocorre na terra. E talvez você possa perguntar-se, mas se a igreja vai ser retribuída, vai ter o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, então como acontecerá com Israel, sendo que eles participarão da grande tribulação? Bom, em Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 14, em Lucas capítulo 14, versículos 16 e 24, e em Mateus 25, a partir do versículo 1, trechos em que Israel aguarda o retorno do noivo e da noiva. A festa ou a ceia do casamento é localizada na terra e tem referência especial a Israel. A ceia de casamento torna-se então uma parábola de todo o período do milênio para o qual Israel será convidado durante o período tribulacional, convite que muitos rejeitarão, sendo por isso lançados fora, e muitos aceitarão e serão recebidos. Por causa da rejeição, o convite será estendido aos gentios, de sorte que muitos deles serão incluídos. Para que você não tenha nenhuma dúvida, as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo acontecem no céu durante 7 anos. Depois, quando Cristo vier na segunda vinda, da segunda fase, aí sim ele traz a sua recompensa para o povo de Israel, e a ceia do casamento acontece no milênio, onde Cristo vem expor a noiva, que é a igreja. Israel, na segunda vinda, estará esperando que o noivo venha para a cerimônia de casamento.
e o convide para aquela ceia, na qual o noivo apresentará sua noiva para os amigos, ou seja, a igreja. Veja Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Referindo-se à declaração de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Duas interpretações são possíveis. É preciso distinguir entre as bodas que ocorrem no céu e são celebradas antes do retorno de Cristo e a ceia das bodas. Veja Mateus capítulo 25, versículo 10, Lucas capítulo 12, versículo 37, que ocorre na terra depois de seu retorno. Ou seja, essa visão prevê duas celebrações, uma no céu, antes da segunda vinda, e a outra após a segunda vinda na terra. Uma segunda interpretação vê o anúncio de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, como uma previsão da ceia de casamento que ocorrerá na terra após as bodas e a segunda vinda, a respeito das quais está sendo feito um anúncio no céu antes do retorno à terra, visto que o texto grego não diferencia a ceia de casamento da ceia das bodas, ou as núpcias das bodas, mas usa a mesma palavra para ambas, e visto que a ceia de casamento é usada sistematicamente em relação a Israel na terra, seria melhor adotar essa visão e ver as bodas do Cordeiro como um acontecimento celestial no qual a igreja é eternamente unida a Cristo, e a festa ou ceia das bodas como o milênio para o qual os judeus e gentios serão convidados, que ocorrerá na terra e onde o noivo será honrado pela apresentação da noiva a todos os seus amigos que estão reunidos ali. A igreja, que foi o plano de Deus para a época presente, é agora vista transladada, ressuscitada, apresentada ao Filho pelo Pai e transformada no objeto por meio do qual a glória eterna de Deus se manifesta para sempre. A presente era testemunhará o início, o desenvolvimento e a conclusão do propósito de Deus, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Atos capítulo 15, versículo 14. Dê uma olhada.